Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 49 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro, e chegou o momento da nossa entrevista do dia. E para o bate-papo de hoje, nós recebemos o Dr. Matheus Freitas, ele que é advogado especialista em direito do agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados. Seja bem-vindo, Matheus. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Será um prazer discutir esse tema com vocês. Pois é, nós vamos falar hoje sobre os incêndios pelo Brasil aí, que tem acarretado diversos prejuízos aos produtores rurais, né? Nós temos visto o caso do estado de São Paulo, né, incêndios criminosos, Mato Grosso com diversos incêndios, e o produtor rural ele acaba muitas vezes entrando na mídia como responsável por esses incêndios, que nós sabemos que muitos são acidentais, não intencionais ou criminosos, mas quem está pagando a conta, né, é o produtor rural, né, Matheus? Certo. Depois de um ano com El Ninho batendo forte no agro, as queimadas também ganharam muita força. Esse é o ano com mais focos de incêndio, né, nos últimos tempos aí de série histórica do INPE, né, que é o Instituto Nacional responsável pela medida dessas ocorrências. Então, o agro está bem prejudicado por isso, tá? E o eixo centro-oeste é o ponto central do fogo mesmo aqui no Brasil, né? O Pantanal, o Cerrado, e também vai chegando bastante ali no norte do país, no bioma amazônico, e claro, no estado de São Paulo, né? Diante disso, o agro ele está passando não só por prejuízos financeiros, mas de toda a ordem, né? Ordem moral, né? Porque acaba que a notícia que chega por parte dos órgãos fiscalizatórios é de que é o produtor que está colocando fogo, está sendo falsamente acusado, tem produtor sendo preso, cabeças de gado sendo apreendidas, fazendas sendo fechadas em virtude dessas queimadas, que muitas vezes ou são tão somente pelo clima, né, seco, sol irradiando, pega fogo mesmo, isso pode acontecer. Pode ser também algo acidental, né, alguém passou na estrada, jogou ali algum objeto que nem era para causar um incêndio, mas acabou causando. E também tem a parte que é realmente por ação criminosa de pessoas que não são produtores rurais, que estão agindo aí contra o agro ou simplesmente porque querem ver aquilo ali acontecendo, né? Então, os prejuízos são de toda a ordem. E a gente tem visto, né, esses prejuízos que são exorbitantes, né? Nós falamos, por exemplo, um prejuízo financeiro aí da casa de mais de 14 bilhões de reais já computados, principalmente o setor de pecuária, da produção de cana-de-açúcar, né, que foi drasticamente afetado com incêndios criminosos, né? Já tem diversas pessoas presas, inclusive no estado de São Paulo, por terem causado esses prejuízos, mas nós temos visto ainda os produtores rurais com questões de problema dentro das suas propriedades, com responsabilização por incêndios que já estão claros que foram cometidos criminalmente. Como que o produtor ele pode se resguardar diante disso, Matheus? Bom, o produtor tem que saber que a propriedade em si, ela atrai para ele a responsabilidade por qualquer ocorrência ambiental. É a chamada obrigação propter rem, própria da coisa. Então não dá para afastar a responsabilidade da propriedade. O que ele vai ter que comprovar justamente é que há culpa de terceiro e que ele agiu de todo modo possível, acionou autoridades para evitar que aquilo ali se alastrasse, que aquela queimada fosse para uma reserva, enfim, que ultrapassasse os limites da propriedade dele. Então, ele tem que procurar um especialista mesmo, porque o processo vai chegar, a investigação vai chegar e ele precisa colocar elementos que o favoreçam diante da investigação, diante do processo, seja ele administrativo ou judicial. E quais são, né, dentro da questão legal, os recursos, as ações que podem ser, de alguma maneira, feitas para isentar o produtor rural, né, de multas exorbitantes, de valores abusivos? É possível que ele consiga, de alguma maneira, juridicamente, se livrar dessas multas e desses prejuízos financeiros e de até responsabilidade acerca desses incêndios? Sim, desde que ele demonstre a culpa exclusiva de terceiro ou de algum acontecimento climático que veio a causar ali aquele incêndio. Então, passa justamente pela culpa.
certo? Esse é o primeiro, é o único ponto que poderia ajudá-lo ali diante disso, né? E para mitigar os prejuízos também a gente pode falar sobre acionar seguro rural, que normalmente está ali sobre a propriedade, sobre a lavoura plantada, né? Em relação ao gado também, que muito gado morreu, né? Esses incêndios. Ele pode também, né, buscar essas medidas para poder reaver um pouco do prejuízo que ele sofreu. E tem até essa questão do seguro rural, muitos produtores que foram afetados, eles não têm conseguido acesso a essas linhas, né, de seguro rural, de crédito, e isso pode de alguma maneira também ser auxiliado por uma assessoria jurídica? Com certeza. As seguradoras demoram muito para poder fazer análise, mesmo que seja um fato notório e público, né? Eles vão fazer ali todo o processo de investigação, varredura, para verificar se realmente é cabível a cobertura ou não, e demora muito tempo para pagar. Se o produtor conseguir comprovar que aquela demora está prejudicando ele ainda mais, ele pode, sim, acionar até judicialmente a seguradora para que ela faça prontamente o pagamento. A assessoria jurídica sempre é importante nesse aspecto. E aí, eu pergunto ao senhor, né? Os produtores rurais que se encontram nessa situação, como que eles podem, né, encontrar, por exemplo, a assessoria jurídica do escritório João Domingos Advogados? Como que pode ser acessado, vocês, né, produtores de diversas regiões do país? Vocês atendem a todo o público? Sim, atendemos em todo o Brasil, e fora do Brasil também, para aquele que precisar, né? Nossas redes sociais são o nosso canal de comunicação mais forte hoje. @João Domingos ADV no Instagram, e nas outras redes a gente também usa esse mesmo endereço. E nosso telefone, agora eu não me lembro exatamente, mas eu posso passar depois para vocês aí, tá? Tá certo. E quanto a essa situação, né? O senhor pontuou bem essa questão, né? Um incêndio pode ter sido acidental, alguém jogou uma garrafa, né? Bateu o sol ali e incendiou toda uma área, né? Acontece muito essas questões, incêndios acidentais, incêndios não intencionais, né? Da pessoa tentar fazer aquele contrafogo e aí, né, passar para uma outra área, aquele incêndio. Então, diversas situações têm acontecido. E os incêndios criminosos, né? Que aconteceram muito aí no estado de São Paulo também, de pessoas intencionalmente, né, ateando fogo em propriedades rurais. Essas questões, o produtor ele não tem como prever, né, ou se precaver, mas tem também incêndios que têm acontecido que o produtor poderia ter feito, né, um acero, poderia ter se resguardado, porque a gente sabe que nesse período de agosto, de setembro, de outubro, todos os anos é o período de queima, né? Então é um período muito seco, muito quente, que acontecem alguns incêndios. E aí também há uma responsabilidade, como o senhor bem colocou, do proprietário rural da terra, de se prevenir para esses momentos. Nos casos, né, onde fica comprovado que o produtor rural poderia ter feito, né, medidas e ações de acero para que não houvesse, né, um prejuízo de incêndio na sua área, nesses casos ele não consegue se isentar da responsabilidade. Como ficam essas questões de multas e de reparo daí ambiental? Não consegue, porque aí há uma omissão, né? Quando ele poderia, ele tem um caminhão-pipa carregado, não faz nada, não aciona as autoridades, deixa acontecer, infelizmente ele tem a omissão ali como elemento de responsabilidade sobre aquela ocorrência. Infelizmente, é a realidade. E assim, se você for observar, a maioria das propriedades rurais no Brasil hoje tem um caminhão-pipa, tem algo ali para ajudar a conter incêndios, né? Até porque são acontecimentos recorrentes. E é importante deixar isso bem pontuado e claro, porque o produtor rural também, ele precisa estar atento e alerta a isso, né? Que ele precisa fazer toda a parte dele possível para que isso não venha a acontecer. Então, a grande maioria dos produtores tem essa consciência, né? Sim. Tem essa prática de responsabilidade, mas a gente sabe que num caso ou no outro acaba havendo uma isenção também de responsabilidade. É difícil ver isso, porque a maioria corre, né, para resolver o problema. E aí ele tá perdendo a terra dele pelo fogo, né? Certo. E nesse caso daí, quais são as medidas, né, impetradas judicialmente a esses produtores que não cumprem a sua parte? Bom, eles vão ser responsabilizados criminal, civil e penalmente, tá? Quer dizer, na verdade a esfera é civil e penal, né? Então ele vai receber uma multa, provavelmente. Pode ser que o Ministério Público entre com uma ação civil pública contra ele.
E tem a parte criminal também. Normalmente não há pena de prisão, tá? Embora esteja prevista ali, há uma transação sempre que acaba resolvendo tudo em multas, tá? As multas são pesadíssimas, muito pesadas, milionárias. E isso é importante porque traz um alerta, né, para o produtor, aquele que tem sido displicente, que possa, né, parar, botar a mão na consciência e também no bolso, né, porque o prejuízo é grande, para poder ter ações, né, que resguardem ali sua propriedade. E também reforçar que a grande maioria dos produtores já fazem isso, porque eles sabem, né, o quanto de prejuízo que isso vai trazer com perda de propriedade ali, de terra, de animais, né, de plantação. Então, assim, é importante a gente trazer isso aos nossos ouvintes, porque a gente tem um público de dentro da cidade e um público do campo. E o público de dentro da cidade, muitas vezes, não tem essa dimensão, né, de acontecimento do que acontece da porteira para dentro. E conectar, né, o campo e a cidade é um dos objetivos da Rádio Agro, para que as pessoas possam entender, né, como que se passa dentro de uma propriedade rural essas ações, né, para mitigar essas possibilidades de incêndios, porque muitas vezes é o que nós falamos lá no início, né? O produtor rural ele tem sido muito apedrejado, de certo modo, como responsável por todos os incêndios que têm acontecido no país. E a gente sabe que essa não é a verdade, né? Não é verdade. Basta ter uma área exposta de vegetação e a gente pode ver um incêndio nesse período do ano, de seca. Isso é natural no Brasil. Esse ano é porque foi maximizado mesmo. Tá? Como eu disse no começo, são muito mais focos de incêndio em toda a série histórica, nesse ano 2024. Matheus, mais alguma informação que você considera importante trazer aos nossos ouvintes sobre esse assunto? Acho importante dizer que tem muito produtor que está sofrendo com a janela de plantio. A gente está agora, né, bem no vazio sanitário, já se terminou, né, a gente está na janela de plantio no estado de Mato Grosso, aqui em Goiás, em outros estados, e os incêndios, as queimadas prejudicaram muito a preparação da terra. Então tem terra lá que está carbonizada e que vai ter que ser limpa primeiro, para depois ser preparada para o plantio. Isso pode ser que atrase o plantio da soja, ela não tenha todo o vigor necessário ao fim do ciclo, né, na colheita, ano que vem, e pode afetar de forma concomitante o plantio da safrinha, seja de milho, sorgo, algodão, depende muito aí da região, né? Então o produtor tem que correr contra o tempo para poder plantar, poder produzir, e isso vai afetar toda a cadeia, né, de insumos e de alimentos, enfim, tudo que sai da terra vai ser afetado por esse acontecimento. Então a gente tem um misto, né, a questão climática com o El Niño, que pode se agravar aí no próximo ano, e também a decorrência das queimadas, aqui no centro-oeste, norte, estado de São Paulo, enfim. É importante esse ponto que o senhor traz, né? Porque reforça essa questão que nós temos trazido, que o produtor rural não tem interesse nenhum na queimada, né? Que isso só traz prejuízos e agrava ali a gestão da sua propriedade, o cultivo, né, da sua cultura ali, seja soja, como é o caso, né? Aqui em Mato Grosso, o plantio da soja está atrasado, né? Um percentual muito mínimo em áreas apenas de irrigação começaram o plantio, porque está seco, não tem chuva, né? O solo está extremamente desgastado ali por causa de queimadas, né, aos redores. Então, de fato, o produtor rural ele é penalizado pelos incêndios, né? E isso precisa ser deixado muito claro. Sim. Bom, agradeço muitíssimo o senhor participar conosco nessa manhã, né, nos conceder essa entrevista, tirar um tempinho na sua agenda para trazer essas informações tão relevantes aos ouvintes aqui do Jornal Brasil Rural. Então fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Encerramos aqui a entrevista com o Dr. Matheus Freitas, advogado especialista em Direito do Agronegócio, sócio do escritório João Domingos Advogados. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.